Olá, sejam bem-vindos ao canal Túnel do Tempo. Neste episódio, vamos falar sobre a rainha Nefertiti do Egito, uma mulher que ainda é fascinante para arqueólogos e historiadores, mesmo depois de mais de 3.000 anos. O faraó Amenhotep IV e sua esposa Nefertiti fizeram mudanças radicais no Egito. Eles abandonaram os deuses tradicionais e criaram uma nova religião, centrada no deus Aton. Essa mudança foi muito controversa e provocou uma grande turbulência no país. Nefertiti foi uma mulher de muitos papéis. Ela foi rainha, sacerdotisa, esposa, mãe, revolucionária política, ícone de beleza e talvez até mesmo uma faraó. Vamos falar sobre a vida e a misteriosa morte da rainha Nefertiti. Antes de começar, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Agora, vamos voltar para a revolução que aconteceu no Egito. Não se sabe ao certo quem eram os pais de Nefertiti. Algumas teorias dizem que ela era filha de um alto conselheiro egípcio chamado Ai, que mais tarde se tornou faraó após a morte de Tutancâmon. Outra teoria diz que Nefertiti poderia ser irmã ou prima de Akhenaton. Isso não seria incomum, pois o casamento entre irmãos era comum entre as famílias reais do Egito. Uma terceira teoria diz que Nefertiti era uma princesa de um reino chamado Mitanni, localizado ao norte da Mesopotâmia. Seu nome era Tadushipa. O nome Nefertiti significa "a bela mulher chegou". Isso pode sugerir que ela era de origem estrangeira. No entanto, isso não pode ser confirmado e levanta mais dúvidas do que respostas. Não se sabe ao certo quando Nefertiti se casou com Amenhotep IV, mas acredita-se que ela tinha apenas 15 anos na época. Amenhotep ainda não era faraó, mas se tornou faraó pouco depois. Nefertiti e Amenhotep governaram o Egito juntos de 1353 a 1336 a.C. Eles tiveram 6 filhas. A primeira era Meritaten, a segunda por nome de Mekhetaten, a terceira foi Setpenri, a quarta chamada de Ankhesempaten, a quinta teve o nome de Ankhesenamun, e a sexta era Neferneferuri. Também é possível que eles tenham tido um filho. As famílias reais viveram em vários palácios e complexos em Karnak. Um dos mais impressionantes era o Templo Gempaaten, dedicado a Nefertiti. No terceiro ano de seu reinado, Nefertiti e Amenhotep realizaram um grande festival no templo. Eles foram retratados junto com suas filhas e a corte real, observando as multidões do festival de um local especial em seu palácio. A arte da época mostra o casal como inseparável, até mesmo se beijando em público. Isso levou alguns a acreditar que eles estavam apaixonados, o que era raro na época. Mesmo que Amenhotep tivesse filhos com outras mulheres, os estudiosos acreditam que Nefertiti foi fiel a ele. Durante seu reinado, Nefertiti foi uma rainha poderosa e influente. Ela ocupou muitos títulos, incluindo princesa hereditária, grande de elogios, dama da graça, doce do amor, dama das duas terras e senhora do Alto e Baixo Egito. Ela também era alta sacerdotisa, o que a tornava importante nas práticas religiosas da época. Mas o que a torna ainda mais única é a forma como era representada na arte contemporânea, usando a coroa de faraó. Alguns arqueólogos acreditam que Nefertiti pode ter sido uma rainha mais poderosa do que se pensava. Eles acham que ela pode ter sido faraó em seu próprio nome. De fato, há evidências que sugerem que Nefertiti pode ter governado como faraó depois da morte de Amenhotep, com o nome de Neferneferuaten. Isso foi antes do reinado de Tutancâmon. Além disso, há evidências de que Nefertiti também pode ter sido uma executora real. Uma ilustração encontrada em tumbas antigas mostra Nefertiti prestes a atacar um prisioneiro estrangeiro com uma arma. Amenhotep IV herdou um reino próspero e poderoso. Mas, junto com Nefertiti, ele transformou o Egito. A maior mudança foi a transição da religião de Estado para o culto ao Sol. O deus Amon foi substituído pelo deus Aten, e uma nova capital, Akheaten, foi construída a mais de 200 milhas da antiga capital.
Eles fecharam os templos antigos, obrigaram os sacerdotes a converterem-se e construíram uma nova capital, Akhenaten, para adorar Aten. Para enfatizar a importância da nova religião, eles mudaram seus nomes. Amenhotep se tornou Akhenaton e Nefertiti se tornou Neferneferuaten-Nefertiti. Eles também se declararam os únicos sacerdotes de Aten, o que aumentou seu poder. Essas mudanças não foram populares entre o povo do Egito, mas desafiar o faraó era perigoso, então a maioria acabou concordando. Com o tempo, Akhenaton se tornou intolerante com as religiões antigas e outras crenças. Ele começou uma campanha para erradicá-las, o que gerou turbulências e endividamento no reino. Se Akhenaton tivesse vivido mais, as coisas poderiam ter piorado. Felizmente, ele morreu antes que a situação saísse do controle. Nefertiti governou o Egito por 16 anos ao lado de seu marido, mas depois desapareceu dos registros históricos. Ninguém sabe o motivo, mas existem várias teorias. Durante o reinado de Akhenaton e Nefertiti, houve muita turbulência política. Seus sucessores tentaram apagar seu legado, destruindo registros e artefatos. A história de Nefertiti pode ter sido perdida no processo, mas alguns arqueólogos acreditam que ela morreu. Há evidências de que Meritaton, filha de Akhenaton e Nefertiti, serviu como grande esposa real durante os últimos anos de Akhenaton. Isso pode significar que ela substituiu Nefertiti ou que governou com Smenkhare, o sucessor de Akhenaton. Alguns historiadores acreditam que Nefertiti foi co-faraó com Akhenaton e continuou a governar depois da morte dele, até a ascensão de Tutankhamon. Meritaton, filha de Nefertiti e Akhenaton, também foi consorte de Smenkhare. Em 1898, foram encontradas 3 múmias misteriosas atrás de uma parede escondida na tumba de Amenhotep II, no Vale dos Reis. Uma delas era de uma jovem que se acreditava ser Nefertiti. Mais de um século depois, em 2010, Zahi Hawass, ministro de Estado do Egito para Assuntos de Antiguidades, divulgou os resultados de testes de DNA que comprovaram que a jovem era irmã de Akhenaton e mãe de Tutankhamon. No entanto, em 2013, o egiptólogo francês, Marc Gaboldi, questionou as conclusões de Hawass e afirmou que a múmia da jovem era, na verdade, Nefertiti. Se Gaboldi estiver correto, Tutankhamon seria filho de Nefertiti. Um dos mistérios mais intrigantes sobre Nefertiti é o de uma famosa escultura que a retrata com um olho vazio. Essa escolha artística peculiar para uma figura conhecida por sua beleza tem sido alvo de muitas teorias. Uma teoria é que a rainha pode ter tido uma dobra natural de pele sobre o olho, algo que não era incomum no Egito na época. Outra possibilidade é que o olho vazio fosse um insulto proposital ou apenas um dano acidental a uma escultura que antes tinha 2 olhos. A teoria mais romântica sugere que o escultor, Thutmose, que criou a obra de arte, se apaixonou por Nefertiti. Quando ela o rejeitou, ele teria decidido deixar o olho vazio como um símbolo de sua incapacidade de ver a verdadeira natureza do seu amor. Nefertiti é conhecida por sua beleza, mas novas pesquisas sugerem que ela pode não ter sido tão perfeita quanto se pensava. Tomografias computadorizadas do busto de Nefertiti revelaram que ela tinha um calombo no nariz, rugas nas bochechas e nos cantos da boca, e pálpebras menos profundas. Alguns especialistas acreditam que o escultor, Thutmose, exagerou na beleza da rainha em sua obra de arte. Outros especialistas difundem a ideia de que Akhenaton pode ter insistido que sua esposa fosse retratada como mais fisicamente bonita do que era na vida real. É notório entre eles, que o rosto que se tornou o símbolo da beleza de Nefertiti pode não ter sido uma representação fiel da aparência real da rainha. O busto de Nefertiti, feito por Thutmose, foi encontrado por arqueólogos alemães em 1912 e levado para a Alemanha com permissão do governo egípcio. No entanto, como essa permissão foi obtida é um mistério. Na época, o Egito estava sob domínio britânico e era liderado pelos franceses. O busto foi exibido no Museu Neuss, em Berlim, mas foi apreendido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler disse que nunca abriria mão da cabeça da rainha. Após a guerra,
O busto foi encontrado pelos americanos em uma mina de sal e levado para um museu em Berlim Ocidental. Em 2009, o busto foi devolvido ao Museu Neues e restaurado. No entanto, o governo egípcio considera o busto uma propriedade saqueada e contesta a reivindicação da Alemanha de qualquer tipo de propriedade legal. Chegamos ao fim da história controversa de Nefertiti, uma das mais fascinantes do Egito Antigo. A história envolve mistérios sobre sua aparência, como a escultura famosa que a retrata com um olho vazio. A jornada da estátua desde sua descoberta até sua devolução ao Museu Neues, na Alemanha, é um exemplo de como obras de arte podem ser alvo de disputas de propriedade. No entanto, a importância de Nefertiti não está apenas em sua beleza e nas questões em torno de sua imagem, mas também em seu papel na história do Egito como rainha consorte do faraó Akhenaton. Obrigado por assistir. Esperamos que você tenha gostado de aprender mais sobre a rainha Nefertiti. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de dar like e compartilhar este vídeo. Inscreva-se no nosso canal Túnel do Tempo e ative as notificações para receber mais vídeos sobre personagens históricos fascinantes. Até o próximo vídeo.